Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui unidos neste objetivo, que é aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus e também orarmos por nós, por todos aqueles que vêm à nossa mente para enviarmos as boas vibrações de saúde, de paz, de esperança, de alegria. Então, objetivos nobres que nós temos para podermos fortalecer essa nossa união, essa nossa corrente de vibrações. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que, enquanto estamos fazendo o nosso estudo, contamos com a assistência da espiritualidade amiga, sob o comando de Jesus, nosso mestre e nosso guia. E é Jesus que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas ali reunidas em seu nome, ali ele estaria, que nós rogamos, sentindo a presença dele, que ele possa estar conosco na noite de hoje. Que ele possa, neste instante, abençoar os nossos lares, abençoar a todos nós que estamos aqui conectados, abençoar os nossos familiares, os nossos locais de trabalho, e que possamos ir sentindo essa luz se expandindo. E que quando essa luz se expande, nós possamos sentir o amor do Cristo por nós, o imensurável amor de Jesus por cada um de nós. Então, meus amigos, mais uma vez, nós vamos iniciar o nosso momento de estudo e oração com a certeza de que estamos sendo plenamente assistidos pelo amor incondicional. Aqui nós temos pessoas que sempre estão presentes, estão doando as suas melhores energias, outros que se manifestam através do chat, alguns não, mas é importante a gente saber que todos nós, cada um no seu lar, no seu local escolhido para poder participar desta live, está sendo assistido. E nós vamos agora dar uma boa noite para todos estes que deixaram mensagens aqui no chat. Dona Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Ricardo Grilo, boa noite. Lúcia, Tita, André Drummond, Rafael Ferreira, Osamira, Marisa Fleury, Solange, Débora, Norminha, Jacira, Flora, Estelinha, Maurício Duval, Fernanda Soares, Lúcia Sintra, Vanúzia Abreu, Vera Viana, Marlene, Mariângela, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pelas mensagens. Paulo Parachim, boa noite. Muito obrigada pelas mensagens carinhosas. Hoje nós vamos estudar este livro, cujo nome é Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos estudar hoje a lição, só um minutinho, 154. Normalmente esses livros da coleção Fonte Viva são assim, tem o título, uma passagem evangélica, depois as elucidações de Emmanuel, correto? Então eu vou pedir licença para ler este capítulo 154, cujo título é Renunciar. A passagem evangélica encontra-se em Mateus, capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus. Texto de Emmanuel. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos no mundo.
No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor em seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece um contrassenso. Como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, desculpa, deixa eu ler de novo. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as esperanças do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão em teu lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se felizam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. É uma lição linda, mas que precisa de esclarecimento por conta dessa passagem evangélica que parece que Jesus está pedindo para a gente deixar, abandonar família e tudo mais. Mas não é nada disso. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos filosofar em torno do título deste capítulo, né? Renunciar. No dicionário, o verbo renunciar, ele quer dizer não querer, recusar, rejeitar, abdicar. Então, por exemplo, o rei renunciou à coroa, né, e foi ter uma vida diferente. Fulano renunciou à presidência de tal instituição, né? Nós sempre, ao longo da vida, quando vem a palavra renunciar, passa a ideia para a gente que é deixar algo que gosta ou que precisa, e fica aquela ideia de uma tristeza quando fala a palavra renúncia. Ao longo, assim, circulando essa palavra, parece que a gente sente aquele ar de tristeza, né? Renúncia parece um tipo de sofrimento. Isso, essa ideia coletiva de que renúncia é sofrimento, criou em nós uma crença negativa de que renunciar é algo ruim, de que renunciar é algo triste, algo que gera sofrimento. Então, quando fala que alguém renunciou, a gente sempre imagina algo ruim, triste, errado, cercando essa atitude, essa decisão. Mas não é nada disso. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho esse verbo renunciar aqui, entender o que é renúncia de uma forma mais ampla,
para a gente mudar um pouquinho essa crença limitante de que é ruim renunciar, é errado, é feio, né? Renunciar é abrir mão de algo, né? Se a gente fala que alguém renunciou a algo, alguma coisa, nós já imaginamos que a pessoa abriu mão de algo, né? Então, muitas vezes a renúncia vem de um não com vontade de dizer sim. Por quê? Às vezes a pessoa precisa de renunciar a algo por um bem maior ou para uma outra escolha, tem a vontade de dizer sim, mas precisa e é necessário dizer um não. Acontece isso? Acontece. Mas nem todas as renúncias são assim. Tem renúncias que são tomadas em sã consciência, com pessoas que têm maturidade suficiente para saber que a vida é feita de escolhas. E naquele momento, a escolha, ela precisa de acontecer. Bom, para renunciar, nós temos que ser determinados. Não existe uma renúncia sem determinação. A pessoa está determinada a, então ela escolhe renunciar, né? Então é preciso, ao renunciar, aprender a lidar com uma dor. Sim, sempre que nós abrimos mão de algo, muitas vezes a dor chega. E essa dor é provocada pela falta daquele algo que a gente está abrindo mão. Então, a gente muitas vezes abre mão de uma perda de satisfação por um bem maior, né? Então, você chega, sai da sua casa, aí o seu marido está lá preparando um almoço no sábado. Aí você vai levar uma encomenda para uma amiga. Chegando lá, estava aquela mesa com a sua comida predileta. Aí ela te convida para almoçar. E você fala, não, fulano já está preparando o almoço, você abre mão de algo que você gosta, né? Mais ainda, mas você leva em consideração o trabalho do outro, a espera do outro. Então, isso, você precisa de lidar com essa insatisfação, com essa dor, em prol de algo maior, né? Porque você está validando que o seu relacionamento, né? Você perde uma satisfação aqui, mas você tem um outro tipo de satisfação, né? Então, para renunciar, é preciso que nós aprendamos a lidar com a dor provocada pela renúncia, seja uma dor pequena ou uma dor imensa, né? Toda escolha que fazemos pode ter uma renúncia implícita, né? E escolher é também renunciar. Quando nós fazemos a opção por algo e nós deixamos de escolher todas as outras alternativas que a gente tinha, a gente é levado por um objetivo. Quando nós somos maduros, as nossas escolhas são mais maduras, né? Então, nós precisamos já amadurecer com a vida, sabendo que a vida é feita de escolhas. Não tem uma mágica. Eu não queria pensar, eu não queria escolher. Nós temos que escolher. Inúmeras vezes nós temos que abrir mão de algo que gostamos em prol de algo necessário, né, na nossa vida. Então, esse amadurecimento, essa conscientização de que a vida é feita de escolhas, vai nos ajudar. Por quê? As nossas escolhas vêm de um livre-arbítrio. Então, ali nós vamos definir o que é preciso que aconteça, o que é necessidade, o que é bom se acontecer, o que tanto faz, e as nossas escolhas vão partir destes princípios, né? Então, em cada escolha, sempre haverá perdas e ganhos. Sempre. Você está ali com o roteiro de viagem, escolhendo qual a praia que você vai passar as férias. Haverá perdas e ganhos. Aqui é mais sossegado, mas não tem um supermercado perto, os restaurantes, né? Não, aqui você está ali no meio da muvuca, mas também às vezes tem barulho à noite, som ao vivo e tudo mais. Então, as nossas escolhas normalmente têm perdas e ganhos.
E aí o seu foco é o quê? É reconhecer o que você quer ganhar. O que você quer adquirir na sua vida, né? Então, o seu eu mais maduro já sabe o que é necessário para você construir bases sólidas de felicidades. Bom, então, tem um ditado que fala: a cada escolha, uma renúncia. E é mesmo isso, né? Você faz aquela escolha e renuncia às outras. Isso acontece, por exemplo, quando você escolhe se casar, né? Quando você escolhe um curso que você vai fazer, quando você escolhe um emprego, quando você escolhe um horário de viagem, né? Quando você escolhe uma roupa. Cada escolha tem uma renúncia, ou seja, você tem que desapegar e deixar ir aquelas que você não escolheu, né? Nem sempre na vida nós podemos fazer o que nós queremos, e sim, como eu disse há pouco, o que podemos fazer ou o que devemos fazer em cada momento. Eu posso fazer isso? Posso. Pode. Deve? Não, não deve, mas pode, né? E tem aquilo que nós devemos fazer, que é parte do nosso script de vida, né? Então, por exemplo, eu posso não gostar de tirar documentos, mas eu preciso de ter identidade, eu preciso de ter passaporte, se for viajar internacionalmente. Então, tem coisas que eu devo fazer, não tem tanta escolha. A minha escolha fica restrita a onde eu vou tirar esses documentos, ou a data, como que vai ser feito. Mas tem uma linha mestra de ação, né? Agora, tem coisas que nós podemos deixar de fazer, podemos fazer, né? Aniversário, eu posso fazer um aniversário ou não, é uma escolha, né? E aí, se eu for fazer o aniversário, eu vou renunciar àquilo que eu vou gastar no aniversário, né? Eu vou renunciar também ao momento de solidão, eu vou ficar ali junto com pessoas que eu amo. Então, saber renunciar é um dos grandes aprendizados da vida. A mão que não se abre para entregar não estará aberta para receber. Esse é um ditado interessante, porque se eu preciso de abrir a minha mão para receber, mas a mesma mão precisa de ser aberta para dar. Então, nós precisamos de nos abrir o nosso coração nas nossas escolhas, porque renunciar é difícil. Na maior parte do tempo é difícil. Mas, por outro lado, boa parte do nosso bem-estar, da nossa felicidade, depende de saber renunciar. Nós não podemos não abrir mão das coisas, né? Se você mora numa casa e você quer se mudar para outra, você vai abrir mão dessa casa que você está hoje. Vai vender, vai somar mais uma quantidade de dinheiro, né? Então, você renuncia ao seu local de moradia, à convivência diária com os vizinhos e por aí vai. Na sua escolha de uma moradia, existe renúncia. Na escolha, por exemplo, de um carro, existe renúncia. Na escolha de uma religiosidade, muitas vezes existe renúncia, porque você vai participar daquela comunidade religiosa. Quantas vezes nós renunciamos a horários para poder levar o filho numa evangelização, numa catequese, né? Nós renunciamos ao clube do sábado para poder levar as crianças numa evangelização, numa catequese. São renúncias, né? Então, a nossa sociedade, ela ensina muito a gente a acumular. Nós somos todos, de alguma forma, acumuladores, né? Acumuladores do ter. E dificilmente essa sociedade nos ensina a renunciar, porque a renúncia é como se fosse perda. E a sociedade acumuladora, ela precisa de estar sempre com mais, né? Então,
isso vai gerando uma eterna insatisfação nas pessoas. As pessoas nunca estão satisfeitas. E como são criados na nossa sociedade a não renunciar, a não abrir mão, estão sempre insatisfeitas. Nós tínhamos uma ideia antes, que era aquela ideia, né, na minha idade, nós éramos criados sempre dividindo quartos, né? Tudo bem. Então, você morava numa casa, quantas vezes ficava um quarto de hóspedes e 2 irmãos dormindo no mesmo quarto? Isso hoje dificilmente acontece, porque preza-se o espaço de cada um. Só que esse espaço de cada um, ele precisa de vir com alguma renúncia, para que essas crianças aprendam a renunciar a algo para ter uma boa convivência. Aí é aquele momento que chega a visita de um tio, de um avô, uma visita, quantas e quantas vezes, né? Eu pedia para os meus filhos para poderem eles deixar a cama para o tio fulano dormir, né? Às vezes a gente faz uma festa, chegam muitas pessoas, os da casa vão para um colchão, ficam todos juntos num quarto para dar conforto para alguém. Está renunciando ao conforto, à intimidade do seu quarto para poder dar isso para alguém. Olha que importante aprendizado de renúncia, né? Ou quando a gente ensina, olha, eu ganhei aqui esse chocolate, divido um tequinho, né? Ganhei um ovo de Páscoa de um paciente. Chego em casa para repartir, né? Então, ali existe uma renúncia ao ovo inteiro para poder dividir com as pessoas. E isso não pode ser visto como dor, mas como prazer de você estar ali proporcionando a felicidade para o outro também, né? É muito importante para a gente construir a felicidade, para a gente ser feliz, um equilíbrio. Um equilíbrio entre duas situações. Uma é o entusiasmo que se apodera de nós quando nós conseguimos algo que sonhamos, quando nós realizamos um sonho, né? E outro é apreciar o que temos e conviver com o que temos e com a ausência do que não temos ainda. Porque se nós ficarmos infelizes com o que nós ainda não temos, isso também mina as nossas forças para podermos correr atrás do que desejamos. Então, esse equilíbrio entre o entusiasmo em obter o que sonhamos e a alegria de apreciar o que nós já temos é importante, né? É importante na vida. Então, nós como seres humanos, nós sempre temos dentro de nós, é uma marca nossa, qualquer ser humano deseja estar bem. Nós temos dentro de nós uma busca inconsciente pela infelicidade, pela felicidade. Todos nós queremos buscar a felicidade, né? Então, existe como se fosse uma inconformidade positiva. Então, nós conseguimos comprar a bicicleta, aí a gente já almeja a motinha, a moto eu já almeja o meu primeiro carro, aí o primeiro carro, de repente, não tem direção hidráulica de 2 portas, eu já almejo de 4 portas com direção, né? De repente, o meu sonho é ter um carro com teto solar, e assim nós vamos ali naquele carro, sempre desejando algo mais para sermos felizes, né? Isso é muito bom, porque nos ajudou a criar a roda, o fogo, nos ajudou a criar os medicamentos, as anestesias, né? Pensem em arrancar um dente em 1600. E hoje, a diferença, né? Então, é muito importante, essa inconformidade positiva nos levou a grandes descobertas científicas, mas também nos levou a momentos de filosofia, de diálogo, de conversas. E é dessa inconformidade positiva que vieram os leques de tantas religiões, né? Cada um se encontrando em um segmento. E isso também foi muito positivo e muito bom.
Só que, na nossa sociedade, essa inconformidade positiva, ela está muito voltada para o ter e não para o ser. Então, eu nunca tenho o suficiente, só que eu nunca analiso se eu já sou o suficiente, né? Será que com os meus recursos, a minha inteligência, a convivência, a presença das pessoas, será que tudo isso já é suficiente? Por que às vezes a gente não deseja mais crescer espiritualmente como ser humano, aprender mais, né? Como que eu não posso almejar, dentre os meus objetivos, eu quero perder 5 quilos, eu quero aprender a tocar violão, eu quero cantar, eu quero conhecer a Portugal. Por que nesses objetivos, né, que a gente faz muito em início de ano, não tem? Eu quero ser mais paciente, eu quero ter um olhar mais caridoso sobre as pessoas, eu quero ser menos dependente da aprovação do outro, eu quero aprender a falar não com tranquilidade, eu quero aprender a renunciar, a desapegar. Não, nós ficamos muito presos no ter, né? Então, essa inconformidade que era para ser positiva, às vezes vai ficando negativa, porque é carregada de um materialismo. E aí, com esse apego ao materialismo, eu percebo uma epidemia de infelicidade. Por quê? A gente vê um astro rico, bonito, famoso, inteligente, reconhecido no mundo inteiro, suicidar, se entregando às drogas. A gente vê uma pessoa que chegou no auge da carreira, do que teria naquela sua profissão, de repente a gente sabe que essa pessoa suicidou. Às vezes a gente percebe crianças que têm todo tipo de brinquedo do mundo e ficam infelizes, presas nos seus medos. Aí nós percebemos que a infelicidade vira uma epidemia se nós focarmos toda a nossa felicidade em termos mais e mais. Porque se nós passamos a reconhecer, a agradecer o que temos, agradecer, ficar felizes, nos amarmos por quem ainda somos, nós teremos uma chance imensa de sermos mais felizes do que somos. A gente se cobra muito. Muitas vezes nós somos os nossos algozes, porque a gente espera não errar, espera a aprovação das pessoas, espera o elogio do outro, espera a presença do outro para a gente poder fazer algo. E, enquanto isso, vamos ficando muito vazios dessa felicidade, porque a nossa vida vira um caldeirão de ansiedade, cozinhando tudo para poder chegar ao futuro um dia, e não vivemos o presente. Não valorizamos o que temos, mas ficamos ansiando por aquilo que ainda teremos. Então, as nossas escolhas são renúncias. Se eu percebo que o ser é mais importante que o ter, eu não me entregarei a uma corrupção que vai prejudicar muita gente para ter poder, para ter dinheiro, ter influência e ser reconhecido mundialmente. Não, eu não vou por este caminho, porque a minha renúncia vai acontecer quando eu escolher ser uma pessoa que respeita os outros, ser uma pessoa honesta e íntegra. Então, inúmeras vezes existe um conflito entre o ter em excesso e entre o ser. E quando eu não vou cuidando de mim e me alimentando de uma autoestima positiva e reforçando aquilo que eu valorizo, eu começo a ficar em dúvidas. E aí, no próximo assédio, a deixar de lado o meu ser, eu vou em busca do ter, para ter as aprovações necessárias. E aí eu fico construindo infelicidades,
né? Então, cada um precisa de ter as suas prioridades, porque as escolhas são renúncias. Teve algumas épocas da minha vida que eu tive escolhas muito importantes, das quais eu não me arrependi. Uma delas foi quando eu me vi com 4 filhos, eu decidi parar um tempo de trabalhar fora e escolhi trabalhar em casa. Claro que eu tinha ajudante, né, empregada doméstica, mas eu escolhi. Por quê? Porque eu não estava dando conta. E eu estava achando incoerente eu deixar 4 filhos ali para poder trabalhar fora. Mas por que eu pude fazer essa escolha? Porque eu tinha um aval financeiro, né, com o trabalho do meu esposo. Até hoje eu agradeço ter podido escolher, né? E escolhi com coragem. Muita gente me criticou, né? Porque eu tinha um potencial, estava no início de uma profissão, eu tinha um potencial grande de alçar voos. Mas naquele momento as minhas asas não era para voar para longe, eram asas de mãe coruja para ficar ali cuidando dos filhos, da casa. Era isso que eu desejava naquele momento. E essa sou eu respeitei o meu ser e abri mão de ter, né? Nem ter financeiramente, mas ter um nome, alguma coisa assim, né? Foi uma escolha minha. Outras pessoas escolhem trabalhar. É errado? Não. O que é certo? Nada. É ouvir o seu eu naquele momento. Lembra que eu falei que tem coisas que são necessárias, outras são escolhas, né? O que você pode, o que você deve. Se você precisa de ajudar no orçamento, sem o seu orçamento não tem como criar seus filhos, então você não tem essa opção. Eu tive, né? Mas outras, por exemplo, eu não tive, né? A vida é assim. Tem momentos que chega uma opção para você, tem momentos que não há opções, que você tem que seguir mais um tempo. Sabe aquela estrada reta, que não tem novidade nenhuma? Você tem que seguir para encontrar a próxima curva. E depois da curva é que vai ter a surpresa. O que vai se deparar? Eu acho bonito quando a gente vai a algumas regiões praianas, que a gente vai andando, 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 de repente numa curva, você vê aquela cena mais linda. De repente, do nada, o mar surge, aquela praia lá embaixo, e você vê uma cena completamente diferente da que você tinha ali na estrada, né? Isso acontece muito no Nordeste, né? A gente indo de carro de João Pessoa para Natal, de repente, quando pensa que não, você faz uma curva e você está diante do mar maravilhoso, né? Então, cada um precisa definir as suas prioridades. A minha prioridade naquele momento era ser mãe. E eu assumi isso. Assumi as críticas, as bênçãos, né? Não me arrependo da escolha que eu fiz. Teve um momento que eu tive um convite para poder trabalhar em outra cidade. Escolhi não ir, por N motivos. Não me arrependo, né? E aí, quando a gente está na faculdade, eu poderia ir para uma área escolar, empresarial ou clínica. Escolhi a clínica. Não me arrependo. Estou dando alguns exemplos da minha escolha para vocês, porque eu sei que cada um de vocês também fizeram inúmeras escolhas. Assim como hoje, eu escolhi estar aqui com vocês, né? Então, hoje, por exemplo, meu filho estava, nesse instante, no voo, voltando para a cidade dele, né? E eu escolhi não ir até o aeroporto para estar aqui com vocês. Não me arrependo. É uma prioridade para mim estar aqui agora do que levar ele ao aeroporto. Hoje, a prioridade é essa. Pode ser que um outro dia, minha prioridade, dependendo, não, eu quero aproveitar o tempo até o aeroporto, preciso conversar algumas coisas, aparar algumas arestas, aí eu vou deixar um vídeo gravado aqui e vou aproveitar a outra oportunidade.
Não é preciso ter rigidez para fazer renúncia. É preciso, com muita amorosidade, escutar o coração. Não é mesmo? Então, renunciar é fundamental no processo de amadurecimento da vida. Mas cuidado para não se enganar achando que está renunciando por si e, na realidade, está renunciando por muitos. Né? Várias vezes, durante o atendimento, a pessoa começa com um discurso, não, porque eu acho, vou dar um exemplo assim, não, porque eu acho até melhor a gente fazer essa mudança de casa, tal, porque aí a gente vai ter uma vida mais tranquila. Aí eu olho para a pessoa que adora o jardim, que o hobby é jardinagem, que adora o orquidário, e pergunto, mas essa é uma decisão sua ou de quem? Né? Quem é que teve essa ideia, essa decisão? Não é minha. Eu falei, tem certeza? Aí a pessoa vai refletir e percebe que num processo, sem perceber diretamente, estava já renunciando a algo sem refletir se poderia renunciar, mas para não criar confusão com o outro. Então, essa história de não querer criar confusão, às vezes pega a gente de jeito que é complicado, né? Porque às vezes não é preciso de ter uma confusão com agressividade, mas é preciso, sim, discutir, aparar as arestas para chegar no denominador comum. O quão confortável você fica em abrir mão do seu hobby, da jardinagem e tudo mais. Então, ok, não, a gente não está dando conta de manter a casa, temos que ir para o apartamento. Ok. Então, veja um tipo de apartamento que isso possa te alegrar. Como, por exemplo, ter uma sacada, ter ali alguma plantação de um jardim vertical. O que você pode fazer para isso? Né? Aí, a gente percebe que inúmeras vezes nós renunciamos coisas que nós não queríamos abrir mão e abrimos para não ter confusão. E aí nós não olhamos para dentro de nós, mas a gente quer ficar livre daquele momento desconfortável em que precisará ser discutido as decisões a serem tomadas, porque não são decisões individuais, né? Então, o ser ideal, a perfeição, não existe. Nós somos todos imperfeitos. Perfeito foi Jesus. Todos nós somos imperfeitos, porque estamos neste mundo de provas e expiações. Por mais que a gente veja em Francisco de Assis, né? Mas ele também está abaixo do nosso Mestre Jesus. Então, o ser mais evoluído, maravilhoso que já esteve aqui encarnado foi Jesus. Mas a gente tem uma busca de perfeição, talvez nessa nossa perfeição, buscando aprovação, amor do outro, isso precisa de ser trabalhado. Porque o ser ideal e perfeito não existe. Nós podemos errar diante das nossas renúncias, com escolhas inadequadas, sim, mas o importante é não sermos teimosos e permanecermos no erro. É ver, nossa, eu fiz essa opção, não deu certo, vou mudar a minha escolha, pronto, né? Aquela ideia de que uma vez Flamengo, sempre Flamengo, é difícil, né? Porque fica assim, se você muda de time, é como se você fosse vira casaco ruim. Pode até ter essa ética no futebol, porque eu não torço para time nenhum, então eu nem conheço bem. Mas para a vida, né? Uma vez assim, sempre assim, não. Isso te acorrenta e te impede de evoluir, te impede de voar, de alçar voos longínquos que você não imaginava. Então, se nós ficarmos sempre buscando sermos esse ser humano ideal, a nossa vida vira um inferno, porque nós passamos a nos cobrar muito, né?
E isso não é legal. Eu conseguir ser feliz com pouco no nível material é muito importante. Eu ficar acomodada no nível espiritual com pouco é muito preocupante, né? Então, a felicidade não é deste mundo, já dizia o Evangelho. Por quê? Porque a felicidade no mundo de provas e expiações, não, teremos momentos felizes, mas estamos construindo a nossa felicidade futura. Então, a felicidade, ela é uma atitude, ela não é um ponto que a gente vai chegar. São as nossas atitudes, as escolhas, as renúncias de todo dia que vão construindo a nossa felicidade. Então, eu preciso de perceber se eu tenho força suficiente para identificar o que realmente importa. Força suficiente para assumir o que realmente me importa. E força suficiente para ir atrás. Por isso que quando estamos em quadros depressivos, é complicado fazer escolhas. Porque a escolha demanda o quê? Determinação, demanda assumir, demanda movimento de ir atrás e tudo mais, né? Então, às vezes, aquela história do deixa a vida me levar, vida leva eu, é uma ruína para a gente, né? Não é bater de frente com aquilo que não pode ser mudado, mas é mudar tudo que eu posso mudar, em favor do meu benefício e do benefício daqueles que me cercam, né? Do benefício espiritual, desse crescimento que ninguém tira da gente. Então, nós precisamos, sim, aprender a renunciar para continuar avançando e evoluindo. Porque se eu não abro mão de nada, eu vou ficar que nem uma estaca no chão, fixa, ali firme. Eu preciso de ir abrindo mão, sabe, das coisas para seguir adiante, escolhendo novas coisas e depois deixando, escolhendo outras novas e por aí vai, né? O caminho para que nossas decisões nos façam felizes passa necessariamente por aceitar as renúncias como parte do processo. Vou repetir essa frase para vocês. O caminho para que as nossas decisões nos façam felizes passa necessariamente este caminho por aceitar as renúncias como parte do processo. Faz parte, sabe? Faz parte. Ah, eu tô com dor no corpo, tal. O que você tem, gripe? Faz parte, né? Ah, eu passei a noite virada, estudando a noite inteira. O que você faz? Faculdade. Faz parte, né? E o caminho dessas buscas, né? Dessas decisões para a gente ser feliz, faz parte o quê? As renúncias, né? As renúncias são parte do processo do caminho da felicidade. Aí eu preciso de focar no objetivo final e não nas renúncias necessárias no momento. Eu foco no filho que eu vou ter, no meu momento, no abraço, na amamentação, no levar para a escola, no dançar com esse filho. Porque se eu focar nas dores do parto, ninguém tem filho. Se eu focar nas noites de insônia, ninguém tem filho, né? Se eu quero estar elegante, colocando uma roupa bonita, eu vou ter que experimentar inúmeras roupas, fazer ajuste, apertar aqui, soltar ali, fazer isso. Faz parte do processo, né? Então, muitas vezes, são essas chatices, né, que vão, depois disso, garantir o objetivo final, o produto final vai ser bacana. Se eu desejo a minha felicidade, eu sei que a felicidade não é desse mundo, eu preciso me trabalhar espiritualmente para ser alguém melhor. Faz parte do processo de felicidade. Então, quando as pessoas focam nas renúncias necessárias, viram as chatas, as lamentações. E quantas vezes eu me pego sendo chata, lamentando,
e aí alguém me lembra do objetivo final. Aí parece que já melhora, né? Então é aquela coisa, não gosto de voar? Não. Quer conhecer Paris? Quero. Então, não foca no voo. Foca no seu passeio lá em Paris, nos seus planejamentos e tudo mais, né? Faz parte. No capítulo 8, versículo 24 do Evangelho de Marcos, ele fala assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Era Jesus falando. O que Jesus quer dizer aqui? Se alguém quer vir após mim, ou seja, segui-lo, se alguém quer ser cristão de fato, seguir os passos de Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Não é deixar de ser você, é negar o seu materialismo, egocentrismo, egoísmo, acomodação. Isso nós precisamos de negar sempre. E seguir, né? Tome a sua cruz e siga. Que cruz é essa? É a cruz da maturidade em saber desapegar daquilo que eu não preciso mais estar carregando e que está impedindo a minha evolução espiritual. Eu preciso de ter resistência para negar a mim mesmo e para negar tudo que o mundo me oferta e que não faz parte do meu objetivo centrado de evoluir e ser feliz. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também seu coração. Onde que nós estamos colocando os nossos tesouros? No exemplo que eu dei, quando eu parei por completo de trabalhar durante uns anos, o meu tesouro estava ali, no coração de cada filho que eu queria estar perto, na maternagem. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Quantas pessoas se dedicam tanto ao trabalho, colocam o seu tesouro lá e esquecem que tem família, que tem vida, que tem tudo, né? Quantas pessoas se entregam para uma faceta da vida e esquecem de lapidar as outras facetas do cristal. Então, o nosso tesouro tem que estar aqui, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o nosso tesouro é aquilo que a gente valoriza. Aí eu falei para vocês, a gente precisa de lembrar que a maturidade é saber renunciar. E para renunciar, a minha escolha tem que ser consciente. Entende? Então, quando eu renuncio por algo maior, às vezes a gente deixa aquilo que a gente quer por uma coisa maior ou melhor, até no futuro próximo. A gente vê muito isso nos filmes hollywoodianos, né? Que a pessoa vai lá, aí ele vai aceitar explodir com a nave para salvar o planeta Terra inteiro, salvar a família dele. Mas ele escolhe morrer porque algo maior é salvar o mundo Terra, né? A gente vê muito isso nos filmes, né? Em que abre mão do corpo para poder cuidar do muito, né? A gente vê a pessoa, por exemplo, se arriscando para poder salvar toda uma cidade de um tornado, né? Isso acontece muito. Mas a gente vê também aqueles filmes em que as famílias lutam, fazem de tudo para poder manter a fazenda, manter aquele patrimônio, que o patrimônio é mais importante do que tudo. Só que a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes entra naquilo que eu falei no início, no apego, né? E às vezes eu vou abrir mão de muita coisa do ser, né? Em prol do ter. Então, as escolhas conscientes nossas têm que ser escolhas maduras. Eu preciso de renunciar àquilo que pode prejudicar a minha evolução, meu crescimento como ser humano e também dos demais. Eu preciso de ser um polo de força, de resistência para saber renunciar.
Mas voltando aqui no livro, quando Jesus fala que aquele que deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mulher, filhos ou terras em meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui, quando ele fala dos seus discípulos, né? Quando a gente pensa em Pedro, casado, pescador, humilde, ele tinha muitos filhos, a família dele. Jesus o convida, ele deixa esses familiares, a família dele fala, eu vou ajudar Jesus na missão dele. A missão de Jesus foram 3 anos, mas depois Pedro, ele segue adiante. E naquele momento a humanidade precisava dele. Quando a gente vê algumas pessoas entrando para uma espécie de sacerdócio, como o nosso Divaldo, o nosso Chico, de abrir mão da vida pessoal para estar sempre trabalhando pelo outro, pelos muitos outros. Isso aqui Jesus falou, né? É claro que a gente sabe que essas pessoas tiveram essas escolhas e no momento que elas puderam ter essas escolhas. Talvez hoje eu não dê conta, ou eu não consigo, eu não posso, tudo bem, mas o que eu dou conta para hoje? Qual a renúncia que é necessária para poder eu seguir Jesus nesses preceitos, né? Como que eu posso seguir Jesus no meu trabalho? Como que eu posso seguir Jesus com a minha família? E por aí vai. Então, Jesus nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. O que são os bens do mundo? Pensem ali naquele momento, se Pilatos decide inocentar Jesus. Pensem se ali naquele momento o povo, né, os judeus, todos lá, pudessem ter escolhido não colocá-lo na cruz, mas aprender o significado da vinda dele. Né? Ia ser tudo tão diferente. Né? Mas nós sempre devemos ter em mente que as nossas renúncias precisam ser por amor verdadeiro a nós mesmos, ao nosso próximo, ao nosso familiar, mas acima de tudo a renúncia em nome de Jesus. Na dúvida, aquela pergunta, no meu lugar, o que Jesus faria? E aí fica mais fácil da gente escolher. Por mais que não seja exatamente, mas qual o caminho que ele escolheria? E com certeza, dentre todos os caminhos, estão os caminhos do ser alguém melhor, ao invés de ter muito mais do que se tem agora. Essa é uma reflexão que eu trouxe para vocês hoje, para a gente pensar nas renúncias que a gente já teve, que a gente está tendo, nas que ainda vamos ter, mas a gente se fortalecer para que a renúncia seja algo alegre, porque nós podemos escolher com alegria o que quisermos. Então, eu escolho, por exemplo, estar com o meu neto numa sexta-feira, ao invés de ir a um programa X ou Y. Eu escolho com alegria. Eu escolho com alegria estar aqui agora com vocês. Eu escolho com alegria fazer um trabalho voluntário em tal local. Eu escolho com alegria cuidar dessa casa que me pertence. Por aí vai. Cada um reflita sobre as suas escolhas. Cada um reflita sobre as suas renúncias. Mas, independente disso, tirem aquela ideia de que renúncia é igual a sofrimento. Não é. Porque se eu tenho dentro de mim o objetivo, o bem maior, ao invés de focar no momento da renúncia, eu serei feliz. Assim aconteceu com Joana de Ângeles, quando ela era Joana de Cusa, e ela estava com seu filho. Foram presos, cada um numa fogueira. Né? E aí, o guarda lá, né, o policial falava, fala que você renega o Cristo, fala que você não conhece, não o segue.
E o filho dela pedia: mamãe, você está vendo? Você vai me deixar ser queimado em nome deste judeu? E ela, sim, eu não vou negar Jesus. E ela cantava, né? E se entregou verdadeiramente a Jesus naquele momento, com alegria, dando a sua vida pelo Mestre e sabendo que a vida maior era importante. Hoje nós não precisamos de ir para as fogueiras, hoje nós não precisamos de ter essas escolhas e de sermos comida de leão por sermos cristãos. Mas dentro de nós existe esse movimento de permitir que se queime tudo aquilo que não nos pertence, como seres humanos íntegros, cristãos e desejosos de encontrar a verdadeira felicidade. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos este momento de estudo, agradecemos por estarmos aqui orando em teu nome. Rogamos que neste momento os nossos lares recebam essas luzes benfazejas, essas luzes que envolvem a todos nós, aos ambientes que estamos, envolvem os nossos animaizinhos, as nossas plantas, que tudo no nosso lar seja essa paz, essa harmonia, por escolhermos a simplicidade, por escolhermos o desejo da felicidade. Jesus, Mestre querido, obrigada pelos ensinamentos, pela luz, pela compreensão, pelo afeto, pelo amor. Obrigada, Jesus. Que o Senhor possa continuar conosco, nos fortalecendo hoje e sempre. Que o Senhor Jesus possa envolver a todos aqueles, encarnados e desencarnados, necessitados dessa luz, dessa paz, dessa harmonia e da saúde física, mental e espiritual. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo seu amor, pelo seu exemplo de renúncia, onde a Senhora escolheu nos amar, ao invés de ficar magoada com toda essa sociedade que crucificou o seu filho. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos benevolentes que aqui se encontram hoje. Obrigada por todo o aprendizado e te pedimos fortalecimento para as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas renúncias, até chegar o momento em que juntos vibraremos luz, todos nós aqui juntos, em uma dimensão diferente. Que saibamos prestar atenção em todos os detalhes dos mimos que a vida nos oferta através do nosso Pai. E que possamos ser agradecidos por tantas coisas maravilhosas ao nosso alcance. Tenhamos toda uma noite de paz, de descanso, uma quinta-feira, uma sexta-feira maravilhosa. E que possamos, assim, juntos, na próxima sexta, estarmos aqui, mais uma vez estudando, mais uma vez orando. Em nome de Jesus, que assim seja. Pois bem, amigos, muito obrigada pela presença de vocês, por escutarem até o final e por estarmos juntos nesta missão nossa, de evoluirmos, de aprendermos, de auxiliarmos, de estendermos a mão para recebermos e estendermos a mão para doarmos o nosso melhor. Sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui juntinhos de noite, às 18 horas. Tá bom? Um abraço, uma boa noite. Muito obrigada por tudo.